Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e vamos a mais um vídeo sobre contabilidade geral. Neste vídeo aqui, nesta aula, a gente vai tratar das contas. Vamos tratar de conceitos, as contas de débito, as contas de crédito e os respectivos saldos, tá bem? Então, vamos nessa. Primeiro, precisamos saber ou relembrar que as contas são divididas em dois grandes grupos. Primeiro, o grupo das contas patrimoniais. E segundo, o grupo das contas de resultado, ok? Então, no primeiro grupo, que são as contas patrimoniais, a gente vai ter três tipos de contas patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. Sendo que ativo, de uma forma simplificada, a gente entende como bens e direitos. Passivo, de forma simplificada, a gente entende como as obrigações da empresa. E o patrimônio líquido é justamente a diferença entre ativo e passivo, tá bom? E aí a gente tem também as contas de resultado. Como assim resultado? Lucro ou prejuízo, tá? E aí nas contas de resultado a gente tem dois grupos aí, dois tipos de contas de resultado: despesas e receitas. As despesas, elas diminuem o resultado, portanto, afetam negativamente o patrimônio líquido, e as receitas, elas aumentam o resultado, portanto, elas afetam positivamente o patrimônio líquido, tá bem? Isto posto, vamos em frente. Sobre as contas de ativo. Contas de ativo, elas representam a aplicação dos capitais, do capital. Já a conta aqui de passivo, e aqui é passivo num sentido amplo, tá? Entenda aqui como passivo, o passivo propriamente dito, que são as obrigações, mais o patrimônio líquido, tá? Passivo aqui é no sentido amplo, é a obrigação e o patrimônio líquido, tá? Essas contas, elas representam a origem do capital, origem de capitais, tá certo? Então, nós temos ativo, que é a aplicação, passivo e PL são as origens. E aí a gente lembra, né? Ativo está aqui do lado esquerdo, passivo e PL estão aqui do lado direito. E os dois têm que ter valor exato, porque os dois lados compõem o balanço patrimonial, tá certo? Então, além dessas, a gente tem as contas de resultado, que são as contas de despesa e as contas de receita, tá bom? As de despesa, elas afetam o resultado negativamente, e aí vão afetar o PL negativamente, e as de receita, elas afetam o resultado positivamente, portanto, vão afetar o PL de forma positiva. Tá bem? Vamos em frente. Sobre a escrituração, né? Que é feita que são feitas nessas contas. Escrituração é uma técnica que consiste em registrar todos os fatos contábeis. Fatos estes que podem ser permutativos, quando não afetam o patrimônio líquido, modificativos, quando afetam para mais ou para menos o patrimônio líquido, ou ainda fatos mistos, quando são ao mesmo tempo permutativos e modificativos, tá? Então, essa escrituração é feita através de um procedimento chamado lançamento. Então, é através de lançamentos que é feita a escrituração.
E aí o lançamento é o meio pelo qual se processa a escrituração, tá bem? Eu vou lançando valores de acordo com cada fato contábil, respeitando o método das partidas dobradas. Em outro momento, nós vamos falar mais detalhadamente sobre este método, tá certo? Das partidas dobradas, mas o que a gente tem que entender desse método ele foi bastante difundido no século XV, através de um frei chamado Luca Pacioli, né? E esse método diz o seguinte: para cada somatório de débitos, eu tenho que ter um somatório de créditos em igual valor. Então, se eu tiver débitos de 200, eu tenho que ter crédito de 200 dentro de cada lançamento. Isso é o que diz o método das partidas dobradas, ok? Vamos lá. Então, como é que funcionam essas contas? Primeiro, contas do ativo. Conta do ativo, só lembrando o seguinte, tá? Vamos lá. No ativo, a gente tem o razonete, que tem uma forma de T, onde a gente tem aqui o lado do débito e o lado do crédito, tá bom? Sempre débito desse lado, sempre crédito desse lado direito, tá? Então, contas de ativo sempre aumentam pelo débito, pela esquerda. E contas de ativo, por consequência, sempre as de ativo aqui aumentam pelo débito, né? E, por consequência, elas sempre diminuem pelo crédito. Então, elas sempre diminuem pela direita. Então, ela vai aumentar pela esquerda e vai diminuir pela direita. Contas do passivo. Contas do passivo, elas têm o processamento inverso a dos ativos, tá? Então, elas aumentam pelo crédito e elas diminuem pelo débito. Então, elas aumentam pelo lado direito e diminuem pelo lado esquerdo, tá? E aqui só lembrando, pessoal, que é passivo no sentido amplo. Aqui é passivo mais PL, tá bem? E aí a gente tem as contas de receita e de despesa, seguindo a mesma lógica do razonete, tá? Todo razonete ele tem essa lógica aqui. Na esquerda é o débito e na direita é o crédito. Então, seguindo esta lógica, as contas de despesa, que são aquelas que diminuem o resultado, elas são debitadas na ocorrência. Significa dizer que elas aumentam pelo débito. Já as contas de despesa são creditadas no encerramento. Significa dizer que elas diminuem pelo crédito, tá? Seguindo essa lógica aqui do razonete. E as contas de despesa, de receita, perdão. As contas de receita, elas têm a lógica inversa das de despesa. As contas de receita, elas são creditadas na ocorrência, portanto, elas aumentam pelo crédito. E elas são debitadas no encerramento, portanto, elas diminuem pelo débito. Ok? Vamos lá. Aqui está um quadro, pessoal, que você precisa printar, imprimir, salvar de alguma forma, tá? Porque este quadro aqui, ele apresenta um resumo do que é que aumenta, do que é que diminui por cada lado, tá bom? Então, se você não tem muita intimidade ainda com débito e crédito, onde é que aumenta, onde é que diminui, salva esse quadro aqui, né? Então, ele é um quadro que tem o débito e tem o crédito, né? No formato de um T aqui, esse quadro, tá bom?
Então, para ativos sempre aumentam pelo débito e diminuem pelo crédito. Eles funcionam de igual forma para as despesas. Elas aumentam pelo débito também e diminuem pelo crédito, certo? Vamos aqui ver se a gente muda a cor para falar das que têm comportamento inverso. Vamos colocar verde. Então, as contas de passivo diminuem pelo débito e aumentam pelo crédito. Patrimônio líquido, a mesma coisa. Diminui pelo débito, aumenta pelo crédito. Receita, idem. Diminui pelo débito, aumenta pelo crédito, tá? Então, usa essa tabelinha aqui, esse quadro resumo, para fixar isso bem na mente. Não é fácil, né? Principalmente para quem está pegando do zero a contabilidade, mas fica treinando em cima desse quadro aqui. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Dos regimes contábeis. A gente tem dois regimes contábeis. O primeiro é o regime de caixa. O regime de caixa, ele só é utilizado por uma demonstração, tá? Que é a chamada DFC. Demonstração dos fluxos de caixa. Então, o regime de caixa, ele vai funcionar como a contabilização das contas de resultado, elas são feitas na efetivação do pagamento ou do recebimento. Como assim? Elas seguem o fluxo de caixa. Entrou dinheiro no caixa, eu reconheço. Saiu dinheiro do caixa, eu reconheço. Só uma demonstração faz isso, a DFC, demonstração de fluxos de caixa. Já o outro regime, regime de competência, esse é utilizado por todas as outras demonstrações contábeis, onde a contabilização das contas de resultado é feita na ocorrência do fato. Que fato? Fato gerador. Vamos lá, gerador. Então, na ocorrência do fato gerador, é que a gente registra despesas e receitas. Como assim? Eu vendi um produto hoje, em fevereiro, só vou receber em agosto. Eu reconheço hoje essa receita, porque o fato gerador já ocorreu, já vendi o produto. Da mesma forma, eu tenho uma despesa de janeiro, que eu só vou pagar em fevereiro. Eu reconheço em janeiro essa despesa, porque ela já ocorreu, já houve o fato gerador em janeiro. Então, pouco importa se já entrou ou já saiu do caixa. Pelo regime de competência, eu tenho que me importar com o fato gerador, tá bem? E tudo isso, pessoal, a gente vai fazendo pelo chamado razonete. Razonete, que é esse T aqui que a gente já falou, né? Esse T, ele tem o nome de razonete. Como é que funciona? Eu vou ter aqui, deixa eu mudar aqui a cor, né, para não misturar. Vamos voltar para o verde. Eu vou ter aqui o nome da conta, caixa, banco, fornecedor, cliente, o que quer que seja. Do lado esquerdo, eu vou sempre lançar a débito, lembrando que algumas contas aumentam e outras diminuem pelo débito. E do lado direito, eu vou lançar sempre a crédito, lembrando que outras contas aumentam pelo crédito e diminuem pelo débito. Depois eu puxo o saldo. O saldo ele pode ser devedor, se eu tiver valores maiores a débito, ou pode ser credor, se ele tiver valores maiores a crédito. Tá bem?
E aí, para a gente fechar, pessoal, vamos dar aqui uma fixada no conteúdo com algumas questões CESP, tá bom? Primeiro lá, CESP, prova 2011, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A questão diz o seguinte: do lado esquerdo do balanço, ou seja, ativos, né, registram-se contas de natureza credora, que representam bens e direitos. Então, vamos lá. O que é que tem de certo aqui na questão? Do lado esquerdo do balanço, estão as contas que representam bens e direitos. Verdade. Porém, tem um erro aqui, tá? Vamos botar de vermelho. As contas do lado esquerdo são contas de ativo. Ativo a gente viu que é conta de natureza devedora. Portanto, aqui está o erro. Ele diz que as contas são de natureza credora. Não, são contas de natureza devedora. Portanto, está errado. Tá certo? Próxima. Também lá do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 2011, diz o seguinte: as contas de passivo reduzem seu saldo quando o movimento é a débito. Vamos lá, passivo. Passivo. Espera aí, ficou de vermelho, né? Vamos botar de verde, que aqui está certo. Passivo. Opa, passivo. Passivo aumenta pelo crédito e diminui pelo débito. Então, realmente, o passivo reduz o saldo a débito. Portanto, essa daqui está certa. Tá certo? Tá bom? Então, pessoal, a gente vai encerrando esta aula sobre as contas. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.